que tem uma alma. Jamais os recursos humanos poderiam pagar o ouro, o dinheiro e a prata do mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. A paz do Senhor, meus amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez nós queremos estar aqui juntamente com você para transmitirmos esta lição, a primeira lição do ano de 2023, que tem o título Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Logo mais estaremos orando e dando início à nossa lição. Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo e gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, tu te lembra do ID do Mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Soberano Deus e eterno Pai que está no céu, mais uma vez, Paizinho querido, nós chegamos na Tua presença para Te agradecer, Senhor, pela liberdade que temos ainda de transmitir a Tua palavra. Senhor, e neste momento, Senhor, aqui estamos para, Senhor, falar da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Senhor, este irmão, este amigo que vai ouvir, Senhor, esta lição, vai acompanhar, Senhor, esta lição, que ele possa ser edificado, que ele possa ser, Senhor, fortalecido pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu poder, Senhor. Nesta manhã maravilhosa,
neste dia, nesta tarde ou nesta noite, aonde este irmão e este amigo vão ouvir esta lição, Senhor. É a primeira lição do ano de 2023. Abençoa que ele seja edificado. E também a nós que vamos estar aqui, Senhor, falando, dá-nos da tua graça. Nós dependemos, necessitamos, precisamos tanto de ti. Sem ti nada podemos fazer, mas a tua graça nos basta. Assim eu te peço. Fica conosco, papai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Nós vamos então estar nesse momento iniciando a nossa lição e eu creio que vai ser uma bênção. Você que vai estar nos ouvindo de manhã, à tarde ou à noite, seja muito bem-vindo e que seja edificado pela graça do Senhor, né? Lição do primeiro trimestre de 2023, aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, né? Diz aqui a primeira lição, o avivamento espiritual, né? Nós necessitamos e precisamos do avivamento. O avivamento, verdadeiro avivamento, vem pela palavra de Deus, né? E quanto mais nós conhecemos, mais desejo temos em conhecer, e assim o avivamento chegará à nossa vida quando nós temos um desejo profundo e ardente pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor em 2 Crônicas, o nosso textuário, capítulo 7, versículo 14, diz: Esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, né? Esse é o textuário desta lição maravilhosa, que eu creio que vai trazer um avivamento para a Igreja de Cristo, né? Verdade prática diz: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Então, a verdade prática aqui já nos deixa muito claro, né, os passos a qual nós precisamos, né, fazer ou tomar essa direção de Deus para que o avivamento espiritual chegue nas nossas vidas, na nossa igreja, no nosso povoado, na nossa cidade, enfim, né? Humilhar-se diante de Deus, buscar a sua face, buscar em oração, converter-se ou arrepender-se, né, dos seus maus caminhos, são atitudes que precedem o avivamento espiritual, né? Então vamos aqui então aos objetivos específicos, né, da nossa lição. Conceituar avivamento, né? O que é o conceito do avivamento? Elencar as condições para um avivamento espiritual e justificar a necessidade de um avivamento espiritual, né? Então são esses 3 pontos a qual nós vamos estudar nesta lição. Leitura bíblica em classe, 2 Crônicas 7, de 12 ao 15 e Ageu 2, do 5 ao 9. Então vamos lá, seria bom que os irmãos acompanhassem a leitura. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, olha, é condicional, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar
e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Ageu capítulo 2. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. Então, aqui está. E farei tremer todas as nações, e virá o desejo de todas as nações, e encherei toda a casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, essa é a leitura bíblica em classe. Vamos então iniciar na pontuação da nossa lição. Introdução. Neste trimestre estudaremos o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Então, vamos falar aqui sobre o avivamento, é o ponto-chave desta lição, e nós sabemos, que precisamos, ser avivado a obra do Senhor, como diz, aviva a tua obra, a palavra do Senhor, Então nós estamos aqui pedindo e vamos continuar pedindo e vamos clamar ao Senhor, Este fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o Evangelho de Jesus e a cada criatura. Assim constataremos que o avivamento espiritual, mais do que um movimento ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios espirituais. Então nós sabemos que o crente que é renovado, o crente que é cheio do Espírito Santo, que está avivado, ele tem força para vencer os movimentos, vencer aquilo que o inimigo tenta de muitas formas, mas o Senhor vai nos dando da sua graça. O que é um avivamento espiritual? Vamos ao primeiro ponto. Avivamento espiritual diz assim: em primeiro lugar, o avivamento espiritual é uma intervenção de Deus, algo de Deus, não é algo humano. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. E mais ainda, quando uma igreja local volta-se para Deus, buscando-o de maneira humilde, para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. Então nós sabemos que precisa haver uma liberdade para o Espírito Santo, e não é uma liberdade da boca para fora, é algo que vem de dentro. E para ter a liberdade, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos buscar a face do Senhor, para que Ele se manifeste, o seu Espírito Santo traga o desejo de servir a Ele. Desta forma, as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. Então,
Sabemos que o avivamento, quando ele vem, ele exterioriza, ele coloca para fora, né? As pessoas que estão na nossa volta são contaminadas ou contagiadas, né? Nós podemos dizer assim, né? Pré-condição para o avivamento. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento, né? Então, o que diz aqui? Uma crise espiritual. Então a pessoa precisa buscar, né? E para buscar, irmãos, nós já sempre falamos, né? Que em primeiro ponto, quem tem que dar o passo, quem tem que buscar, quem tem que se esforçar, como Deus ali falou com Josué, né? Não te mandei eu, te esforça-te e tenha bom ânimo. Então precisamos, né? Deus disse ao rei Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aqui a crise está delineada em termos climáticos, né? Nós vemos aqui, né, afeta também, né, a parte do clima, né? Sabemos disso, né? O Senhor, quando ele se ira, quando ele não está contente com a humanidade, porque a humanidade muitas vezes deixa de servir a ele, muitas coisas climáticas acontecem, como disse a palavra do Senhor. Entretanto, ela também pode ser moral. Olha só, também moral. Política, econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação. Então nós vemos aqui que isso afeta muitas coisas, né? Mas Deus, ele é o Todo-Poderoso e ele nos dá uma receita, né? Podemos dizer assim, isso é uma receita para o crente ser cheio do Espírito Santo, para que seja avivado, né? E que toda a igreja seja avivada, é buscar a sua face, né? Segundo ponto, as condições para um avivamento espiritual. Então nós sabemos que há condições. Uma crise, olha só, irmãos, né? Diante da crise podemos observar vários comportamentos humanos, né? Então nós já vimos aqui, né, que quando nós passamos, esta pandemia, né, passamos uma crise, né? Muita gente, como diz aqui, o medo, a revolta, muita gente até blasfemar contra Deus e o próximo, o desespero, muita gente desesperada, né? A tentativa de tirar a sua própria vida, né? Mas, contudo, a palavra de Deus pode mudar tudo, o rumo de uma crise, né? Então nós sabemos quando o ser humano se volta para o Senhor, né? Essas coisas que nós vemos aqui são ataques do inimigo, o medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero, né? A tentativa de tirar a sua própria vida. Nós já vimos quantas pessoas, né, tentando tirar a sua própria vida. Mas, contudo, a palavra de Deus pode mudar tudo o rumo de uma crise, né? Diz assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, né? Esse é o nosso Deus, né? Vemos nesse versículo alguns aspectos importantes que antecedem o avivamento espiritual. Já alguma coisa já comentamos. Está aqui a humilhação diante de Deus. Vamos ver então. No lugar de se revoltar diante das crises espiritual ou materiais que
clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né, diz aqui então, a humilhação, né, e é o pó da terra, vamos dizer assim, se humilhar na presença do Senhor, né? Aqui o terceiro ponto diz: orar e buscar a face do Senhor, né? Diz aqui: sem oração não há avivamento. Olha só, irmão, precisamos orar. Essa é a chave do cristão. Essa é a ligação que o cristão tem com Deus. É aquilo que sempre a gente diz. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Mas quando oramos, né, falamos com Deus. Então nós precisamos orar, buscar a presença do Senhor. Desculpa. Sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não chega. Olha só. O Senhor ouve a minha, ó Senhor, ouve a minha oração. Inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua vontade e segundo a tua justiça. Salmo 143 e versículo 1, né? Então precisamos buscar a presença do Senhor. Nesse sentido, podemos perceber que uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos cristãos ao culto de oração, na prática das orações devocionais, na perseverança em orar com os propósitos por determinado período de tempo, né? Então há uma necessidade, e quem coloca regras na nossa vida somos nós mesmos, né, irmão? Então precisamos tirar aquele tempinho que cabe ao Senhor, né? Eu sempre digo que nós precisamos, né? Além de orar, o suplicante que busca a face do Senhor, perseverar mais para receber de Deus a resposta de sua súplica. Então, não é só apenas orar, mas sim perseverar, né, na súplica, né? A ausência desta disposição perseverante é uma das razões pelas quais Deus não envia o avivamento em muitos lugares. Olha aqui, ó, né? Fila para receber as bênçãos materiais, olha como é grande, ó. Aqui, fila para receber bênçãos espirituais, fila para orar, né? Tem 4 pessoas aqui, né? Falta de oração é um pecado de prevalecer na igreja, pecado que prevalece na igreja hoje, diz o pastor, né? Olha só. Então, está aí, né? Então, orar, né? A palavra orar, né? Se traduzir, né? Ela de trás para diante diz raro, né? Mas, graças a Deus que temos procurado, né, nos esforçar. Isso é nós que estamos que nos esforçar. Conversão sincera dos pecados. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, diz assim, não pode haver avivamento sem confissão de pecados, sem que deixamos os nossos maus caminhos e nos lançamos às misericórdias de Deus, né? Então, quando nós pedimos perdão, né, reconhecemos ou confessamos os nossos pecados, né, eis uma advertência tão séria. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66 e versículo 18. Um caminho preparado. A crise pode ser uma pré-condição para avivamento espiritual. Se nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor em oração,
se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e converter-nos de nossos maus caminhos. Então o caminho está livre, né, para o verdadeiro avivamento espiritual, né? Então fica livre o caminho para o avivamento, né? Então nós precisamos nos humilhar, buscar e decidir ficar firme e confessar os nossos pecados. A necessidade de um avivamento espiritual. A situação espiritual de Judá. Por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu as divinas advertências, né? Então, olha só, né? Quando Deus falava, muitas vezes o povo não ouvia, né? E aí Deus tinha que trabalhar de outra forma. Por isso, porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Então nós vimos assim que quando Deus fala, o povo não ouve, Deus age de uma outra forma, né? Como ali disse até no clima, né? A destruição do templo e morte. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia e o templo foi destruído. Olha só o que diz aqui, né? Isso aí pela desobediência, né? Além disso, 1/3 dele morreu de fome e de peste, ao passo que outro terço morreu pela espada. Olha só, irmão, né? Então, pela negligência do povo, né? Pela desobediência do povo, que aconteceu, né? O que aconteceu ali, né? Com aquele povo que desobedeceu ao Senhor, né? Mas nós sabemos que o nosso Deus é todo-poderoso e aquele que se inclina ao Senhor e a obedecer a Ele, né? O Senhor livra, né? Quando obedecemos ao Senhor. 1/3 parte de ti morrerá da peste e se consumirá a fome no meio de ti. E outra 1/3 parte cairá a espada em redor de ti. E outra 1/3 parte espalharei a todos os ventos e a espada desembanharei atrás deles, né? Ezequiel 5:12. Então, na lição passada a gente já viu como foi, né, horrível, né, quando Deus assim se irou contra o povo pela desobediência. O chamado para reconstruir o templo. A vida espiritual do povo pós-exílio não era boa, pois eles não sentiam falta do lugar da reunião para adorar ao Senhor, né? Então, depois que eles estavam no exílio, né, eles não sentiam mais desejo, vontade de orar ao Senhor, né? Então, Deus assim vai trabalhando. A gente vê que quando o crente ele se esfria espiritualmente, né, muitas coisas acontecem, né? Ele abandona, fica um crente desigrejado, achando que, né, que só ouvindo algumas lives em casa, né, ouvindo só cultos online, tá bom, né? Não precisa ter a comunhão, mas a palavra do Senhor diz que é na casa do Senhor que Ele ordena a bênção e a vida para sempre, né? É um crente raquítico, um crente fraco, um crente sem desejo de nada, é um crente que não tem força para vencer, porque é juntos uns com os outros que nós vamos vencer as batalhas, né? Por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo
rebelde à reconstrução do templo que o exército babilônio destruíra. Ageu capítulo 1, versículo 2 a 8 e 9, né? Tá aqui então o que Deus faz, o que Deus fala, né? O que Deus transforma. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: se para vós tempo de habilitardes nas vossas casas estucadas esta casa há de ficar deserta. Ageu capítulo 1, versículo 2 a 4, né? Então olha o que Deus faz, né? O que Deus age. Deus levanta homens para realizar a obra. O povo pós-exílio se descuidou e não deu valor à casa do Senhor. Após a repreensão divina, Deus levou homens fiéis para reconstruir o templo. Zorobabel, o governador, José, o sumo sacerdote, e o resto do povo. Olha só, Josué, não José, Josué. Então nós vemos aqui que Deus levanta, né, homens para fazer a frente, para chamar a atenção, a qual Deus tem chamado a mim e a você que está nesta lição, né, como proclamador do Evangelho, né, para que a igreja, para que o povo se levante e busque a face do Senhor. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito segundo a sua vontade, né? Deus está. Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Então aqui, irmão, chamou muita atenção, né? Esforçai-vos, né? E todo o povo, diz o Senhor, trabalhai, né? Todos, né? Trabalhar, se esforçar, né? Pela causa do mestre, né? O desejo das nações e a glória da segunda casa, conclamando o povo a se levantar para construir o segundo templo, e por intermédio do profeta, Deus descreveu como mais esse avivamento espiritual. E virá o desejo de todas as nações, e encherei esta casa de glória. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos, né? Então nós sabemos quando, né, Deus se levanta, Deus age, né? E o povo assim se esforça, Deus entra em ação. Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Ciro não era filho de Israel, não era servo de Deus, era um rei da Pérsia, mas foi levantado pelo Altíssimo para executar seus planos de libertação do povo israelita que se achava cativo em Babilônia, né? Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, né? Não há quem possa impedir o agir de Deus, né? Não era israelita e não era um servo de Deus, era um rei da Pérsia, mas Deus usa quem Ele quer, né? Então é por isso que nós devemos nos colocar, né, na presença do Senhor.
A promessa de Deus a Ciro. Foi tão importante o papel de Ciro que o Senhor o chamou de seu ungido, fazendo-lhe promessas tão grandes que só foram vistas em relação a homens. Em relação a homens verdadeiramente chamados para realizar seus divinos propósitos. Então Deus chama Ciro, né, de seu ungido, né? Porque Ciro obedeceu à voz do Senhor, né? Assim diz o Senhor, ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão, né? Então está aí a palavra de Deus, né? Ciro liberta Israel do cativeiro. Logo no início do seu reinado, o rei Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo as profecias que anunciavam o fim do cativeiro. Porque assim diz o Senhor, certamente que, passando 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, né? Então está aí, né, Deus usando alguém, né, que, né, o Senhor assim escolheu, né? Não era israelita e não era um servo de Deus, né? Ciro liberta Israel do cativeiro. No ano 1º de Ciro, 538 a.C., ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Olha só a confissão aqui, né, de Ciro, né, lá em Esdras, capítulo 1, versículo 2 e 3, né, conclamando ao povo que suba, né, a Judá e lá para construir o templo, né. Com a graça de Deus, por meio do rei Ciro, levas de israelitas voltaram a Jerusalém e começaram a reconstruir o templo. Em 520 a.C., o templo se encontrava em ruínas. Nós vimos então, irmão, quando um ser humano se coloca para fazer a vontade de Deus, Deus levanta o povo, né? Aqui nos traz a liderança, né? Você, meu irmão, que é líder da congregação, quando você se coloca para fazer algo, Deus coloca o povo do teu lado, né? Mas aqui nós vimos então quando Ciro não era nem servo de Deus, né? Ele tomou a posição de reconstruir o templo, né? Conclamou o povo, né? E o povo assim abraçou e foram trabalhar e fazer a casa do Senhor, né? E assim é na obra de Deus, no evangelismo, né? Em tudo que é aspecto da casa do Senhor, sempre tem que ter, né, a liderança, sempre tem que ter alguém que vá na frente, né? E Deus usa e capacita aquele que não é capacitado. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi concluída em 516 a.C. Assim, houve um grande avivamento como consequência de intervenção de Deus na história de Israel, né? Então está aí.
Os filhos de Israel e os sacerdotes e os levitas e o resto dos filhos do cativeiro fizeram a congregação desta casa de Deus com alegria e ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos por expiação do pecado do povo, de todo o povo de Israel, segundo o número das tribos de Israel. Olha só, então, nós vemos aqui, né, a consagração do templo, né, os sacrifícios, né, que eles fizeram, né, a necessidade de um avivamento espiritual. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual, né? Então vemos quando as igrejas estão, né, ali inerte, né, ou vamos dizer assim, um pouco, né, desanimada, né, só através do avivamento. E sempre tem que iniciar por alguém, né? E que alguém possa ser eu e você que ouve esta lição nesta oportunidade, né? Então eu te peço, irmãos, vamos buscar o avivamento, né? Vamos buscar. Não há tempo de estarmos pensando, desanimado, né? Mas quando nós buscamos, nós somos cheios de energia, cheios da graça e do poder de Deus. Infelizmente, há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus que outrora foi poderosamente avivado, né? Então, está aí. Desculpe. Assim, presenciamos o crescimento da frieza e mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. Há lugares em que, décadas atrás, o percentual de cristão e de igrejas era elevado. Nos últimos anos, esse percentual vem caindo. Hoje, o fechamento de igrejas é uma realidade, né? Então, nós vemos que o que está acontecendo, né? A apostasia, esfriamento, né? E os crentes, como disse, é lógico, sim, que é muito maravilhoso termos, né? Como estamos transmitindo essas lições via online, Deus tem nos dado, mas é independente, né? Eu sei que para nós podermos atingir os irmãos um pouco mais distante com a palavra de Deus, mas independente, a casa do Senhor, nós precisamos encher esta casa, estar ali para adorar de corpo, alma e espírito, de amor ao Senhor. Chegamos então à conclusão desta lição, né? Maravilhosa esta lição. Vamos então. Quando o povo de Deus se encontra em situação de frieza espiritual, a vontade divina é de sempre reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isto, usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto a fim de falar ao seu coração. Olha só, irmão, né? Os meios que Deus usa, né? Quando o povo não atende, quando o povo está numa frieza, né? É Oséias 2:14. A sua exigência, porém, é de que o povo se humilhe, busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos. Então, o avivamento espiritual não tardará, né? Então, nós sabemos que Deus é fiel, né? Deus é todo poderoso, né? E Ele sempre
Ele vai fazer algo para reconciliar, para trazer mais próximo dele o povo a qual ele amou, ao qual o homem que ele fez a sua imagem e semelhança, né? E que possamos estar clamando, buscando a presença do Senhor. Eu quero te convidar então nesse momento para nós estarmos orando ao Senhor e agradecendo a Ele por esta lição, né? Soberano Deus e eterno Pai, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nós chegamos diante de Ti, diante da Tua palavra que é a verdade. Estamos aqui, Senhor, com esse irmão e este amigo, ouvinte que está ouvindo, Senhor, esta lição. Senhor, falamos sobre o avivamento. Senhor, e que nós venhamos, Senhor, usar esses meios, esses passos a qual o Senhor usa, Senhor, ali na Tua palavra em 2 Crônicas, que seu povo se humilhar e buscar a Sua face e se converter dos seus maus caminhos. Queremos o avivamento da Tua obra, Senhor. Queremos, Senhor, ver um povo cheio da Tua graça, mas que este avivamento venha começar por nós, Senhor. Que este avivamento, Senhor, venha começar no meu coração, no nosso coração, para que as vidas sejam impactadas. Senhor, o Teu agir, Senhor, Tu sempre usou alguém, Senhor, para trazer o avivamento. Muitas vezes até, Senhor, condições climáticas, como diz a Tua palavra. Mas, Senhor, que nós venhamos obedecer a Tua voz. Que nós venhamos ouvir, Senhor, Aramandá, Surimianda, ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua vontade, Senhor, e buscar a Tua face, Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa mente. Senhor, abençoe a igreja local, Senhor, os irmãos, Senhor, que congregam nas congregações, Pai, a cada irmão, Senhor, ouvinte, Senhor, que seja, Senhor, levado, Senhor, a obedecer cada dia mais a Tua voz, o Teu querer, Senhor. Muito obrigado, Papai, fica conosco, abençoa cada um, Senhor, e dá-nos da Tua graça, pois dependemos e necessitamos de Ti. Sem Ti nada podemos fazer. A Tua misericórdia, Senhor, Senhor, é que nos faz, Senhor, feliz. Dá-nos da Tua graça, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Graça e paz, que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém.